E aí, pessoal, chegamos à partida de número 4 na nossa lista de grandes partidas da história. Nada mais nada menos que um duelo Karpov e Kasparov, dois dos maiores jogadores de todos os tempos, provavelmente a maior rivalidade da história do xadrez. Vamos ver essa partida que foi jogada em Linares, no grande torneio de Linares, no ano de 1993, e por que ela é tão marcante. Mas antes da gente começar, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Bom, a partida de número 4, Karpov e Kasparov, Linares 93, começou com D4 do Karpov, cavalo F6, C4, Kasparov jogou a sua então favorita, defesa em dia do rei, cavalo C3, bispo G7, E4, D6 e o Karpov optou pela variante semis, que é essa formação aqui contra a Índia do Rei. Formação muito interessante, fortalece ali o peão de E4, roque, bispo E3. Outras possibilidades aqui são bispo G5, cavalo de G2, dentro da variante semis. Mas bispo E3 é o lance mais jogado aqui. Kasparov jogou o lance mais em dia do rei aqui, E5. No entanto, hoje em dia, a teoria considera como o mais, digamos assim, interessante para as pretas C5, um sacrifício de peão. Detalhe é que se peão toma, por exemplo, dama por D8, torre por D8, bispo por C5, cavalo C6, que as pretas têm plena compensação aqui pela fraqueza nas casas pretas e melhor desenvolvimento aqui. Uma ideia, por exemplo, é cavalo D7, passar o cavalo para E5. Tem ótimo jogo pelo peão aí para as pretas. As brancas não são obrigadas a sacrificar o peão. D5 é possível. Depois G6 vai para uma posição de Benoni. Cavalo G2 outro lance possível. Mas C5 é considerado o lance principal hoje pela teoria moderna. Mas E5 é claro que é um lance bastante possível, aqui muito jogado também, no espírito da Índia do Rei. E o Karpov jogou o cavalo de G, E2. A principal alternativa é fechar o centro com D5. Eles já jogaram diversas vezes, né, essa posição aí na Índia do Rei antes, principalmente o Karpov também já jogou D5. Cavalo G2 e C6, o lance do Kasparov, aumentando o controle aqui da casa D5. Dama D2, um lance bem típico aqui também dessa posição da semis. Outra possibilidade de novamente é D5, buscando fechar o centro. Dama D2, cavalo de BD7. E aqui o Karpov optou por torre D1. Outras opções são novamente D5, fechando o centro, e roque grande. É isso mesmo, que leva a um jogo bastante agudo. Torre D1, trazendo a torre para o jogo na coluna D. E aqui o Kasparov jogou A6. Um lance interessante, começando imediatamente um jogo na ala da dama. A ideia é B5. Outra alternativa aqui poderia ser tomar o peão. Se cavalo toma, jogar D5, mesmo sacrificando um peão aqui para jogar, por exemplo, com torre E8, ou mesmo cavalo B6, atacando o peão e abrindo o bispo. Os pretos têm bom jogo em geral. Também lances como dama E7, dama A5 são possíveis aqui. Mas A6 interessante aí do Garry Kasparov. E D toma E5, uma troca, digamos assim, que vai favorecer as pretas, aliviando a tensão no centro. Talvez a resposta aqui do Kasparov tenha vindo como uma surpresa para o Karpov. Nessa posição aqui, D5 novamente seria uma boa jogada, buscando cavalo G3, bispo E2 e completar o desenvolvimento aqui com roque, tentar aproveitar a vantagem de espaço no centro e na ala da dama mais tarde. Em D toma E5,
veio provavelmente inesperado ou subestimado, cavalo tome 5 aqui do Kasparov. O Karpov talvez avaliou que esse peão fosse ficar fraco, porém as pretas conseguem uma iniciativa fortíssima com essa jogada. O ponto é que se D toma E5, aqui possivelmente o Karpov tinha a intenção de jogar um lance como C5 e, se possível, um cavalo A4 mais tarde, explorar a casa B6. A casa D6 é fraca, não é fácil para as pretas aqui obterem contra-jogo, né? E também dá para jogar cavalo C1, bispo E2, roque em seguida, ou cavalo para G3 também. Porém, cavalo toma E5 está de olho em C4, não dá para tomar em D6 agora, seria um blunder, dama toma, torre toma, cavalo por C4, ataca o bispo, a torre e o peão de B2. Então, depois de cavalo toma E5, veio B3 aqui do Anatoly Karpov. E Kasparov, então campeão mundial, né, em 1993, jogou B5, ignorando novamente a ameaça ao peão de D6. O Karpov tomou em B5. Caso da troca em D6, dama toma, toma, torre toma, B por C4, as pretas têm excelente jogo aqui na ala da dama. Cavalo D3 agora é uma ameaça chata. Se peão toma, cavalo por C4, ataca o bispo e a torre. E as pretas têm vantagem em desenvolvimento e possibilidades aqui também na ala da dama, né, pela coluna B. As brancas teriam alguns problemas nessa posição. Portanto, depois de B5 veio C por B5, A por B5. E agora sim, dama por D6 do Karpov. E agora um lance bem legal aqui do Kasparov, ele não quer trocar as damas nessa posição, ele joga cavalo FD7, um lance não parece tão natural, fechando aqui o bispo, mas na verdade as pretas não querem trocar as damas e esse cavalo aqui estava tampando o bispo e ele não estava muito bem colocado em F6, aqui ele pode procurar novas rotas mais tarde, além de abrir caminho para o bispo. E as pretas têm uma iniciativa perigosa aqui, o que torna a situação das brancas delicada, aqui em troca do peão. E aqui Karpov cometeu um erro, F4, já próximo de decisivo, é uma posição delicada, que era possivelmente necessário um lance como dama D2, voltar a dama, e buscar completar o desenvolvimento da ala do rei mais tarde. A posição é delicada. Se jogar um lance como o cavalo G3 para buscar um detalhe importante, buscar o desenvolvimento aqui depois, cavalo toma F3 cheque, peão toma, bispo toma C3 cheque, é muito chato. Dama D2, né, ajudaria a preparar esse tipo de lance, porque defende esse cavalo aqui em C3, né? Embora a iniciativa das pretas aqui seja muito perigosa, tanto com B4, dama 5, vantagem de desenvolvimento grande, muita compensação pelo peão. Mas F4 é muito, digamos assim, enfraquece a casa G4 e subestima um pouco a iniciativa aqui das pretas. E o Kasparov, com iniciativa, era um jogador implacável, né? E aqui, quem quiser tentar achar o lance das pretas, veio B4, ignorando o ataque em E5, contra-atacando o cavalo lá em C3. Mas muito forte. O natural cavalo G4 seria neutralizado por bispo D4 aqui, para trocar os bispos. Então, boas chances aí de defender a iniciativa das pretas. B4 é muito mais forte. E aqui o Karpov jogou cavalo B1,
lance que não melhora a vida dele, tira o cavalo do ataque. Aqui, talvez o menor dos males fosse tomar em E5. Toma em C3, cavalo toma, mas depois de bispo toma E5, as pretas estão muito melhores, já perto de ganho, devido a excelente possibilidades aqui de ataque, de iniciativa. Está atacando o cavalo, a dama. Se dama D2 para defender o cavalo, para dar um cheque em H4, dá até mesmo para tomar esse cavalo em C3 e tomar a torre, o peão de A2 aqui, com excelente jogo. Não tem bispo H6 para ameaçar mate, porque tem dama H4 cheque e pega o bispo. Outro lance, então, embora fosse o menor dos males, essa posição aqui é favorável aos pretos. Outra pergunta é, se depois de B4 tomar o peão de B4, os pretos têm o excelente C5, com uma iniciativa terrível aqui. E se bispo toma C5, cavalo toma C5, é uma bomba. Se tomar dama em D8, cavalo é D3 cheque, rei D2, cavalo toma B4 e as pretas ganham material e a partida. Veio o cavalo B1 aqui do Karpov, cavalo G4 agora atacando o bispo D4, mas agora depois da troca em D4, dama toma, dá para tomar lá em A2. Aqui o Karpov jogou H3, querendo expulsar esse cavalo chato ali de G4, mas novamente o Kasparov ignora a ameaça e contra-ataca com C5, atacando a dama das pretas. E o Karpov jogou dama G1 numa posição difícil, volta a dama, uma casa empacotada ali como G1. Dama D3 seria uma alternativa, mas a situação é muito difícil aqui. Até mesmo bispo A6 é muito forte, né? Desenvolvendo com o tempo aqui na dama. O ponto é que se tomar em D7, dama H4 cheque, G3, torre toma E2 cheque, bispo toma E2, dama toma G3, tem que ser rei D2, senão dama F2 é mate. E vai tomando tudo aqui com cheque, rei C2, cavalo E5. Nesse momento as pretas têm uma torre a menos, mas um ataque decisivo. Tacou aqui a dama, tacou o peão de E4 com cheque, o bispo está caindo. Aqui é vantagem decisiva para dama D2, dama toma E4 cheque, rei B2, bispo toma E2, com ataque decisivo aqui para as pretas. Tanto foi jogado dama G1, cavalo de G6, agora sim o cavalo sai do ataque atacando o peão de E5, E5, cavalo E4, e agora dama H4 cheque é uma ideia, né? Então por isso jogou H4 aqui o Karpov. E aqui o Kasparov jogou muita energia C4, sacrificando o peão para fazer o peão B passado. E o Karpov jogou cavalo C1. Quanto é que se B por C4, tanto B3, mas ou mesmo dama A5 ameaçando B3 cheque descoberto, são vencedores. Então o Karpov jogou cavalo C1, atacando a torre das pretas. Essa posição é muito famosa, né? E dá além do jogo aqui brilhante do Kasparov com a iniciativa aqui na Índia do Rei, essa posição tem uma atração especial e faz com que essa partida tenha grande destaque. A gente vê a posição no lance 22, todas as peças brancas na primeira fila, parece uma posição de xadrez 960 ou Fischer-Randall, né? E naturalmente perdida aqui para as brancas, com todas as peças na primeira. A C1 atacou a torre, mas Kasparov solenemente ignorou outra ameaça e jogou C3, ameaçando C2 garfo. Karpov tomou a torre, C2 é garfo e dama D4 foi o lance aqui do
Kasparov, do Karpov. Se torre C1, né, cavalo toma E5, é uma pancada. Esse peão toma aqui, toma em B1, toma e dama D2, checkmate. Então, cavalo toma E5, tem essa ameaça lá de tomar em B1 e dar mate em D2. E se torre toma C2, bispo G4, não param as ameaças aqui das pretas. A ideia é dama D1, bispo E2, cavalo D3, cheque. Incrível, né? Se rei F1, cavalo G3 é mate. Rei D1 entra na cara da dama aqui. E cavalo de F2, cheque, ganha. E tomar aqui, dama toma. E as pretas vão dar um rápido mate. Dama D1 é a ameaça no momento. Portanto, veio dama D4. E o D1, dama. Nesse momento aconteceu um incidente. Não havia uma dama preta disponível ali para Kasparov colocar na casa de coroação, e ele pegou e botou uma dama branca que estava por ali. Aí o Karpov pegou e jogou dama toma E4, como se essa dama em D1 fosse uma dama branca, né? Se estabeleceu uma confusão, mas em breve as coisas voltaram ao normal e a posição reconstituída. Mas um incidente curioso que aconteceu nessa posição. Então, depois C por D1, cheque, rei por D1. Na verdade não foi com peão em D1, né? O Karpov jogou dama por E4. É claro que a posição era impossível, mas após restabelecer a normalidade aqui ser restabelecida, jogou rei por D1, Karpov, e cavalo de DC5. Agora, materialmente, os brancos têm um peão a mais, mas segue uma iniciativa terrível aqui para as pretas, mesmo trocando as damas. Dama por D8, torre toma, rei C2. Qualquer saída aqui de rei é problemática, por exemplo, rei E1, bispo G4 ameaça a torre D1 mate. Se bispo E2, bispo toma E2, rei toma E2, cavalo G3 pega a torre. Se rei C1, né? Cavalo F2 ameaça a torre. É uma semelhante à partida, né? Se torre G1, torre D1 cheque, rei B2, bispo F5 com ataque decisivo, atacando lá em B1, não tem defesa para aquele cavalo. Portanto, foi rei C2 o lance aqui do Karpov. Cavalo F2, ataca a torre, abre caminho para o bispo. E aqui o Karpov abandonou. Se cavalo F2, torre G1, bispo F5, cheque, rei C1. Se rei B2, agora cavalo D1, cheque, e o rei indo para 1 ou C1, cavalo por B3 é mate. Se rei C1, torre D1, cheque, rei B2, torre toma B1 é mate. Uma grande vitória, uma grande partida, um embate épico entre dois grandes jogadores. Por isso, a partida está na lista e ocupa o 4º lugar aí de maiores partidas na história, segundo a opinião aqui nossa opinião, né? Então a precisão aí foi de 84,5 do Karpov, 94,7 do Kasparov. Realmente impressionante esse duelo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. E se você não gostou da minha ordem da colocação das partidas, comente, pode criticar. Se você concorda que essa partida é justa, que ela esteja aí também, deixe a sua observação e fique ligado aí nos nossos vídeos no nosso canal. Valeu e até a próxima.